Bom dia, igreja. Estamos começando mais uma live, domingo de Santa Ceia. E eu creio que Deus ele vai abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Iremos aqui abrir o nosso coração, se envolver com Deus e declarar que Ele é santo, que Ele é maravilhoso em nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Daqui a pouquinho o homem de Deus, ele vai estar aqui trazendo a palavra, aonde vai tocar o teu coração de forma especial, em nome de Jesus. Então neste momento agora, começa a clamar ao Senhor, buscar a presença dEle, declarar que Ele é santo, que Ele é maravilhoso. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui diante de Ti, meu Deus, presente, Pai, no Teu altar, presente, meu Deus, para Te adorar, meu Deus, aqui, Senhor, reunidos para fazer a Tua vontade. Oh Espírito Santo, meu Deus, não há nada, Pai, melhor do que estarmos diante de Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, estamos aqui, meu Deus, para abrir o coração, para se envolver, Pai. Queremos mais e mais e mais diante de Ti. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vem presença de Deus, toca, Pai, em nossas vidas. Espírito Santo, precisamos, Pai, de Ti. Precisamos, Pai, do Teu amor, em nome de Jesus. Meu irmão, vai buscando a presença dEle, e isso vai se envolvendo. Queira mais do Espírito, queira mais deste Deus. Ele é o Deus que atende o teu clamor, Ele é o Deus que atende a tua oração, em nome de Jesus. Oh, adore ao Senhor agora, busque a presença dEle neste lugar. Vem Espírito Santo, precisamos de Ti. Vem Espírito Santo, queremos, Pai, ser inundados pela Tua presença. Queremos ser tocados, meu Deus, pelo Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Vem em presença santa, vem em presença de Deus sobre as nossas vidas. Transforma, Pai, o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Isso, abre o seu coração, declare para Ele. Neste lugar, Tu és real. Eu vou me entregar. Declare para Ele. Oh, aleluia. Vou me entregar totalmente. E o Teu toque, Senhor, aleluia. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custa, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida seja mais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Abre o seu coração, declare para Ele neste lugar. Oh, aleluia. Neste lugar, Tu és real. Eu vou me entregar, Senhor. Abre o seu coração, declare para Ele. Oh, aleluia.
vou me entregar totalmente, totalmente. E o teu toque, oh aleluia, o teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, declare para ele, mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Oh, levanta a sua voz, declare para ele, oh, a minha fonte, oh, aleluia. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. E a minha fonte, aleluia, a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Oh Senhor nosso Deus, oh aleluia, meu Deus, cremos na tua presença neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Queremos ser tocados, Pai, por ti. Oh, nós te adoramos, nós te amamos, Senhor. Vem, vem, presença de Deus. Oh Senhor, meu Deus, tenha liberdade, meu Deus, vem sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Tu és santo, 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 santo. Tu és maravilhoso. Vem Espírito Santo, queremos mais de ti, queremos mais da tua presença, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, glória. Oh, tu és santo, tu és maravilhoso. Vem Espírito Santo, vem sobre a nossa vida, Senhor. Nós te amamos, nós te adoramos. Oh, é um prazer, Pai, estarmos aqui na tua casa. É um prazer, Pai, estarmos diante aqui de ti. Estamos aqui, Pai, prostrados sim a te adorar, a fazer, meu Deus, a tua vontade. Oh, meu Deus,
Deus, o Espírito Santo toque em nossa vida. Oh Espírito Santo, toque em nosso ser, em nome do Senhor Jesus. Oh aleluia, 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 aleluia. Isso, vai se aproximando dele, vai querendo mais da presença do Senhor. Queira mais deste Deus. Ele é santo, Ele é digno de louvor, Ele é digno de honra, de toda a glória. Aleluia, 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 aleluia. Não há nada melhor, Pai, do que estarmos aqui diante de Ti. Não há nada melhor, Pai, do que estarmos diante da Tua presença. No nome do Senhor Jesus. O Senhor meu Deus é único, o Senhor meu Deus é maravilhoso. Isso, clame, busque a presença dEle neste lugar de adoração, neste lugar de comunhão. Queremos, Pai, essa comunhão, queremos, Pai, essa presença santa, em nome do Senhor Jesus. Vem presença de Deus. Ore cantarabalabaço. Oh Jesus, Tu és santo, Senhor. Declare para Ele: a minha fonte. Oh aleluia. A minha fonte é um Teu amor, minha colheita é um Teu amor, minha herança é um Teu amor. Oh, a minha fonte, aleluia. A minha fonte é o Teu amor, e minha colheita é o Teu amor, e minha herança é o Teu amor. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Ah, mas vale um dia, declare para Ele: mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida seja mais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. O Espírito Santo vai tocando, Senhor, em nome de Jesus. A Tua presença, Pai, ela é real neste lugar. É na Tua presença, Pai, que há plenitude e alegria. Oh, Senhor, meu Deus, é uma alegria estarmos diante de Ti. É uma alegria, Pai, estarmos diante do Senhor, Te adorando, louvando a Tua presença. Oh, vem presença de Deus. Toca, toca, Pai, em cada vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Vem, Santo Deus. A Tua presença, ela é real. Aleluia, a Tua presença, Senhor, que nos fortalece. Em nome de Jesus. Sem Ti, Pai, não podemos nada. Declare para Ele mais uma vez: se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Declare: mais vale um dia no centro
teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Ele é a nossa herança. A razão do nosso viver é Cristo. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Oribalabassurianda, derebalabadocorobalabasirianda, ribalabadorobalabaxiri, canta, ribalabadarabalabada, namarabalabacerebalabachurianda, derebalabasocoro, rimanaya sodoyo, derebalabaxi, kenemana, ribalabadocorobalaba, derebalabaxi, irialaya soroyo, derio, deria, ladabasirianda, nacarabalabaxi, kenemana, doyo. Aleluias, 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 aleluias. Ao Deus que é digno de toda honra, de toda glória, ao Deus que é digno de todo louvor, adoração. Rimanoyo sodorobalabaxirio, rebalamanase que nemanocorobalabacere, rio shoyo derebalabatirianda na namanamatoyo socorobalabaxicanta. Glórias e glórias ao Rei dos Reis, glórias e glórias ao Senhor dos Senhores. Pai, nós te adoramos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, é um prazer estar com vocês nessa Santa Ceia, né? Nossa primeira Santa Ceia online. E na realidade eu espero que logo essa situação passe, né? Porque é muito gostoso gravar as lives, sim, e nós vamos continuar gravando, mas nada supera a igreja reunida, né? A igreja estando junta, nós estando congregados, né? Embora nós estamos congregados em Cristo, mas a Bíblia fala para nós não abandonarmos a nossa congregação nele, mas também a nossa igreja. Então nada supera. Embora é um momento que nós estamos vivendo, e um momento passa, a Bíblia fala que tudo passa, né? A Bíblia fala que os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus, essas não hão de passar. Essa é a nossa primeira Santa Ceia online, Santa Ceia de Páscoa, e nós vamos falar sobre Páscoa. Nós vamos procurar entender um pouquinho, não dá para esgotar todo o assunto, que é muito amplo, tem muitos detalhes, mas eu espero que Deus venha me usar aqui de uma forma sucinta, objetiva, para pelo menos você ter uma ideia, para mostrar para você o que é a Páscoa e o que significa a Páscoa na nossa vida, na sua vida, na minha vida, na vida das pessoas que estão acompanhando e que irão acompanhar essa gravação, tá bom? Vamos lá. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. O nosso capítulo é o capítulo 1. Enquanto eu prego, os meninos vão ficar aqui. Pode ficar no altar, os meninos já estavam saindo, tá vendo? Eles são uns pururuca mesmo, né? Mas eles vão ficar aqui até para ouvir a palavra. Evangelho de João. O nosso capítulo é o capítulo 1.
E esses dias, estamos vivendo dias trabalhosos, né? Dias difíceis, mas nós temos visto maravilhas acontecer. Em uma das lives eu comentei que em toda essa situação de quarentena, nós temos visto alguns testemunhos. Uma irmã me confidenciou que um familiar arrumou emprego em meio a essa quarentena, onde as empresas estão desacelerando. É com pesar que eu falo isso, o desemprego tem aumentado, lamentavelmente, né? O familiar desta irmã falou: pastor, eu já vim orando, coloquei no meu projeto de vida, e ele arrumou emprego. Nessa semana que passou, 2 pessoas também me procuraram. Eu sei que tem muito mais, que se a gente perguntar, nós teremos mais pessoas contando testemunho, mas eu vou contar 2 casos dessa semana. Um caso fresquinho da Sexta-feira Santa. Teve uma irmã que me procurou sexta-feira, falando assim: pastor, desde quando começou a quarentena, no primeiro domingo, onde teve a gravação de 3 lives, assim como será no dia de hoje, eu fui acompanhando as 3 lives. Eu estava com muita dor de cabeça, eu não estava me sentindo bem. E após assistir às 3 lives, ela falou: pastor, toda aquela sensação, aquele mal-estar passou da minha vida. O outro caso foi sexta-feira agora. Uma irmã falou: olha, pastor, acompanhando o senhor, depois o senhor falou comigo, falei por telefone, que então está podendo ter contato assim. Ela falou assim: depois que o senhor fez aquela oração, eu estava com dor no braço, eu não estava bem, e graças a Deus passou todo aquele mal-estar. E isso é bom, isso é bom. Teve uma mensagem que Deus nos deu aqui em uma das nossas lives, que a Bíblia fala que as obras testificam que o Senhor está perto. É o Salmo, se eu não me engano, 75 que fala sobre isso. Até eu vou conferir, quer ver? Eu falei João capítulo 1, você segura aí, deixa eu dar uma olhada no Salmo 75. Ele diz bem assim, Salmo 75, versículo, é o versículo 1, diz assim, ó: a ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome, ó, está perto, as tuas maravilhas o declaram. Por que nós vemos os testemunhos, nós vemos os livramentos? Porque o nome do Senhor está perto. Então, se o nome está perto, significa que Deus está perto. Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Mesmo em meio a toda essa situação, tempestades, tem muitas pessoas chorando, pessoas desesperadas, Deus está perto. Deus não perdeu o controle da situação, não. Ele sabe de todas as coisas. Amém. Vamos para João capítulo 1, para que nossa mensagem não fique tão longa, né? O pessoal está mexendo no som aí, não sei porquê. O Evangelho de João, capítulo 1, o nosso versículo é o versículo 1. Vamos ver o que diz a Bíblia. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Pastor, o que é isso? Para nós entendermos as coisas e como funcionam as coisas, é necessário nós voltarmos ao princípio. Como assim, pastor? Voltarmos na raiz, voltarmos na base. O ser humano, para procurar entender o ser humano e para procurar entender o porquê da existência do ser humano, é necessário voltar no princípio. E que princípio, pastor? O princípio que diz a Bíblia. Por que Deus fez o ser humano? Embora aqui eu vou até abrir um pouquinho, existem 2 grandes teorias da criação. Uma das teorias é o criacionismo, o que os estudiosos dizem que é o que a Bíblia defende. O criacionismo, pastor, sim. O criacionismo é aquela doutrina que as pessoas acreditam que Deus criou o homem. E tem uma outra doutrina chamada do evolucionismo.
Como assim, pastor, evolucionismo? Essa é uma outra teoria, que as pessoas acreditam que o ser humano evoluiu, aquela famosa teoria que o homem evoluiu do macaco. Cada um acredita naquilo que quer acreditar. Eu prefiro acreditar na Bíblia, porque eu não acredito no evolucionismo, não, senão o ser humano estaria que está evoluindo até o presente momento. Com todo respeito eu falo isso, eu teria que estar vendo ainda macaco caindo a cauda, e a gente não vê isso. Na realidade, nós não vemos o ser humano evoluindo, eu estou vendo ele involuindo. Eu estou vendo a humanidade, muitas vezes, ao invés de melhorar, eu estou vendo ela piorar. Estou vendo a humanidade ficar mal educada, ficar insensível, sabe? Ficar arrogante cada vez mais. Então, o ser humano ele não está evoluindo, ele está involuindo. Então, a teoria da evolução, eu não me apego a ela, embora eu respeito, eu me apego com a teoria da criação. E creio na teoria da criação, que Deus fez o homem com um propósito. Você não foi feito por ser feito. Você não simplesmente passou a existir nesse mundo. A sua concepção, a sua geração, não foi algo do acaso. Não foi uma obra do acaso. Existe um objetivo na sua existência. E pastor, e como que eu vou entender esse objetivo? Voltando no princípio. Voltando no princípio. Voltando em qual princípio? O princípio da palavra de Deus. Por isso que eu comecei com João capítulo 1. Hoje nós vamos falar de Páscoa. Na sexta-feira o pessoal comemorou a Sexta-feira Santa, e o pessoal tem sua forma de comemorar. Isso já foi o tema da nossa outra live. E hoje eu quero falar da Páscoa. O que seria a Páscoa? Quando começou a Páscoa? Quais os efeitos da Páscoa? O que nós somos? O que a Páscoa reflete na minha vida? Será que a Páscoa ela reflete na minha vida só ovo de chocolate, comer chocolate? Será que a Páscoa ela reflete na minha vida somente o coelhinho lá fazendo marquinha? Será que a Páscoa reflete na minha vida, na sua vida, somente quando nós vamos ao mercado? Inclusive agora a nossa limitação ao mercado, tem coisa que está acontecendo que é só Deus, né? Limitação, e a pessoa vai no mercado, vê aquele monte de ovo de Páscoa e passa por debaixo daquele local que está cheio de ovo. Será que Páscoa é isso? Páscoa, será que é? Enfim. Então nós temos que voltar no princípio. Quando foi que começou a Páscoa? E por que a Páscoa? Por que tudo isso? Temos que voltar no princípio. E o princípio é a palavra de Deus, onde tudo começou. Se o ser humano ele quer se conhecer, e ele quer entender o porquê das coisas, ele precisa voltar no princípio. Aqui o João, quando ele vai falar de Jesus, ele não começa falando diretamente, vamos dizer assim, propriamente de Jesus, quando ele já estava encarnado, quando ele estava já cumprindo a missão, ou quando Maria gestacionou do Espírito Santo. Não. Ele voltou no princípio. Ele foi profundo. Ele voltou lá no início de tudo. Inclusive, o Evangelho de João traz uma característica que nenhum dos outros evangelhos trazem essa característica. Geralmente, todos os evangelhos, se nós vemos o Evangelho de Mateus, ele começa falando da genealogia de Jesus. Foi um pouco lá atrás. Foi buscar os ancestrais, a linhagem, a descendência. Começa muitas vezes falando, até para não falar de forma equivocada, estamos com a Bíblia aberta, deixa marcado o Evangelho de João, quer ver? Vamos em Mateus capítulo 1, não para ler, mas só para te dar base bíblica, para que você compreenda e como o João, ele foi profundo, o apóstolo João, aqui. No Evangelho de Mateus, nós vemos o Mateus, ele relatando da seguinte maneira: a genealogia de Jesus. Ele foi buscar lá na raiz, lá na descendência, e começou falando de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 1 diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele foi lá, o Mateus ele foi lá em Gênesis, ele começou a falar de Abraão. Vamos ver o que o Marcos falou. De todos, o João foi mais profundo. Marcos, capítulo 1, vamos ver como começa. Diz assim,
princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí, ele começa no versículo 2, como está escrito no profeta Isaías. Como está escrito no profeta Isaías. Ele já não foi lá atrás como o Mateus foi. Mas, pastor, então quer dizer que o evangelho mais profundo é o de João? Não, todos têm uma profundidade grande. Mas o que eu estou querendo dizer, quando se trata da vida de Jesus, do início de tudo, nós vemos que o João ele foi lá atrás mesmo. Vamos ver o que Lucas, como o Lucas começa dizendo. Lucas ele começa dizendo assim, o anúncio, né, temos o prefácio, né, que é uma introdução, e o anúncio do nascimento de João. Então, se for ver o Lucas, ele foi o que se aproximou mais dos dias atuais. Foi quando começou a falar do nascimento de João Batista, o profeta. E nós vemos o evangelho de João, agora vamos para João capítulo 1. Nós vemos o João falando bem assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, de todos os evangelhos, quando João começa a falar, ele vai lá desde o início, no princípio. Ele começa a falar desde a criação. Ele começa a falar desde aquela palavra que quando Deus disse, haja luz, e houve luz. No princípio ele era o verbo, onde tudo começou. Então, se você quer entender o porquê da sua existência, se você quer entender o porquê da Páscoa e o porquê de todas as outras coisas, é necessário voltar ao princípio. Não é à toa que tem uma canção que diz, eu quero voltar ao início de tudo. É mais profunda do que você imagina. Mas vamos lá, no Evangelho de João, capítulo 1, para a nossa mensagem não ficar tão extensa, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Precisamos voltar ao princípio. Então vamos entender o que é Páscoa. Vamos voltar lá no princípio. Êxodo capítulo 12. Foi onde foi instituída a primeira Páscoa. E por que foi instituída a primeira Páscoa? Porque justamente naquele momento. O que significa a Páscoa? Já sei, pastor. Já sei o que significa, pastor. Sei de tudo. A Páscoa significa o coelho da Páscoa. Graças a Deus, o coelho da Páscoa. Aí meu pai e minha mãe tem que ir lá no Extra, né? Ou qualquer outro mercado e comprar um ovão desse tamanho. Não, pastor, que extra, nada. Eu quero sei lá, quero Cacau Show, quero Copenhague, enfim. Tá bom. Vamos ver se Páscoa é chocolate. Diz assim. Vamos entender. Vamos navegando nas escrituras sagradas. E Deus ele nos dará o entendimento. Êxodo, capítulo 12, versículo 1, diz assim: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Eles estavam no Egito. Dizendo, este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Deus estava falando assim, olha, vai começar um novo tempo para vocês. Esse mesmo mês vai ser o princípio dos meses. Por quê? E dizendo, este vos será o primeiro mês, o primeiro dos meses do ano. Ou seja, esqueça todo o calendário. Esse mês agora vai ser o primeiro mês do ano para vocês. Por quê? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia desse mês. Deixa eu fazer um comentário. A coisa começou no 10º dia. E falou para guardar até o 14º. Então eles guardaram, 4 dias. Ou na realidade foi assim. Eles tomaram o cabrito no dia, aí teve a noite,
teve o outro dia, depois teve a noite, outro dia, né? Parece, com todo o temor e respeito, parece igual aquela contagem que talvez você já tenha vivido, a contagem de uma estadia em um hotel. Você entra, por exemplo, hoje, aí eles já começam a contar, digamos que você escolheu 3 dias, então eles contam hoje, amanhã e depois. Só que foram 3 dias e 2 noites. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo fazer um paralelo com você com o que aconteceu com Jesus. Jesus também ele foi tomado. Jesus ele foi preso. Então aqui quando nós lemos em Êxodo 12 a instituição da Páscoa, está tudo relacionado com Sexta-feira Santa. Está tudo relacionado com ressurreição. Está tudo relacionado. É tudo uma linguagem profética, tudo uma linguagem apontando para que o Pai iria fazer e para as coisas que iriam acontecer. Diz mais. E o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel, olha agora, o sacrificará à tarde. Jesus também foi sacrificado à tarde. Jesus foi pendurado no madeiro, foi pendurado e na hora 9ª ele expirou. A Bíblia fala que desde a hora 6ª até a hora 9ª houve trevas na terra. Eu falei isso na live da Sexta-feira Santa. Mas continuando. E tomarão do sangue, Jesus derramou sangue, e pô-lo-ão em ambas ombreiras e na verga das portas das casas em que o comerem. Eu falei sobre isso. O sangue do cordeiro, aqui o cordeiro pascal, ele não estava em todas as casas, só nas casas daqueles que o comeram. Meu irmão, só tem a marca de Jesus, só é marcado por Jesus. Não é aquela, eu insisto nesse assunto. Não é aquela pessoa que vem à igreja de forma religiosa. Quantas pessoas vêm à igreja, sabe? Tem a Bíblia aberta em casa, mas se essa pessoa não tiver um compromisso com Jesus, se ela não tivesse arrependido dos seus pecados, arrependido mesmo, se ela não tiver tido um encontro com Jesus, ela não tem a marca do Cordeiro nela. É por isso que é muito sério viver a fé. É muito sério uma vida de fé. Pastor, por que é muito, muito sério? Porque nós pregamos o Evangelho não é para enganar ninguém, não. Não é para enganar ninguém. O Evangelho, ele não comporta simpatizantes. Não basta eu ser um simpatizante da igreja. Não basta eu ser um simpatizante do meio gospel. Com Jesus é tudo ou nada. É sim, sim, não, não. Ou eu entro pela porta, que esta porta ela não é larga, ela é estreita, né? E até Jesus fala assim: muitos procurarão entrar por essa porta e não a encontrarão. Ou seja, porque a pessoa não entende que é através do arrependimento. Tem que ter arrependimento, tem que ter mudança, tem que ter compromisso. E agora eu vou tocar num assunto importante. Tem muita gente que vem na igreja e não tem o menor compromisso com Jesus. Não tem o menor compromisso com a palavra. Não vive a palavra. Então essa pessoa, segundo o que diz as Escrituras, ela não tem a marca do sangue do Cordeiro nela. Ela não tem essa marca. Continuando. E naquela noite comerei, e tomarão do sangue e pô-lo-ão ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. Ou a pessoa é de Jesus ou ela não é, meu irmão. O Evangelho não comporta aventureiro, não comporta simpatizantes. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo. Jesus foi ao inferno, com pães asmos. Irmão, quem participa do Evangelho, ele tem uma vida, ele come essa carne assada ao fogo, come da palavra, e com pães asmos, é uma vida sem fermento. O mundo é um mundo cheio de fermento, cheio de fermento de riqueza, fermento de posição, fermento de exposição.
Cada um quer aparecer mais que o outro, cada um quer ser mais que o outro, cada um quer ser mais bonito que o outro, cada um quer ser melhor que o outro. O cristão ele tem que tirar todo o fermento da vida dele. A Bíblia fala que um pouco de fermento, este leveda toda a massa. Continuando. E com ervas amargosas o comerão. Pastor, por que ervas amargosas? Comendo do sangue, comendo do cordeiro, uma vida sem fermento. E por que ervas amargosas? Nunca se esqueça, o cristão ele nunca se esquece de onde ele saiu. Não se esquece quem ele foi. Quantas vezes eu ouço o pastor Jaime falando, o velho Jaime, Assim eu também tenho a história, o velho Douglas. Eu até costumo brincar com as pessoas. Graças a Deus que eu não bebia e graças a Deus que eu não usava droga. Eu era xarope, eu era doido sem essas coisas. Imagine se eu bebesse, você usasse drogas. Terrível. Mas continuando. Não comereis dele nada cru. Quer viver no evangelho? Não tenha pressa. Vai aprendendo aos poucos. Nada cru. Nem cozido em água. Ou seja, a coisa tem que ser da forma certa. Não adianta ser apressado. Às vezes uma carne assada, ela leva mais tempo para chegar no ponto de ser assada do que uma carne cozida. Guarda isso daí, tá? Nada cru e nem cozido, senão assado ao fogo. E como que eles tinham que comer? Com os pés, assado ao fogo. Cabeça com seus pés e com fresura, tem que participar de toda a palavra. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o cajado na mão, e o comereis apressadamente. Meu irmão, Deus tinha pressa. Tinha pressa do quê? Falou assim, olha, vocês vão comer, mas vocês não vão comer e vão dormir, não. Vocês vão comer apressadamente, tenha pressa, com o cajado na mão, os lombos cingidos, trajados. Pastor, e por quê? Porque ali estava começando uma nova fase na vida deles. Uma nova fase do quê? Eles iam sair daquele Egito. E no Egito era o local onde tinha sofrimento, era o local onde tinha dor, era o local onde eles não eram nadas. Eles eram tratados como lixo, como escravo. Eles eram discriminados, viviam na miséria. Deus ia tirar aquele povo daquele lugar. Pastor, então a Páscoa ela quer dizer o quê? Páscoa significa saída. Saída do Egito. Mudança de realidade. Mudança de condição. Então, olhando por esse ângulo, como devemos encarar a Páscoa? Devemos encarar a Páscoa como um dia que nós olhamos e falamos assim, olha, Deus mudou minha realidade. Eles iriam viver a Páscoa. E nós já estamos vivendo a Páscoa. Pastor, por quê? Porque Jesus já fez a obra. Jesus foi humilhado no nosso lugar, foi açoitado, recebeu os nossos pecados, morreu na cruz, disse está consumado. Quando ele disse está consumado, que ele morreu, ele desceu no inferno e ao terceiro dia ressuscitou. Ele foi o cordeiro perfeito. Não precisava mais aqui, cada casa teve que sacrificar um cordeiro. Não há necessidade de sacrificar cordeiro mais hoje, não. Não há necessidade de pegar o sangue do cordeiro, porque nós temos o cordeiro perfeito, que é o Senhor Jesus, que morreu no meu lugar, no seu lugar. E como devemos celebrar a Páscoa hoje? Devemos celebrar a Páscoa da seguinte maneira: Jesus me tirou da condição que eu vivia. Jesus me tirou da condição de escravo. O tempo da escravidão, o tempo do sofrimento, o tempo das angústias já foi. O tempo em que o diabo pisava em mim, você já foi. É isso que é Páscoa.
é trazer à memória o significado, é trazer à memória o propósito. Não adianta estar comendo chocolate. Passou errado comer chocolate? Não, não é errado, só toma cuidado. Toma cuidado com a sua saúde, tem gente que extrapola, tá bom? Coma, mas com moderação. É gostoso o bichinho, chocolate é bom, tá bom? Mas não adianta ficar só comendo chocolate. Comprei o ovo e fiz marquinha em casa para o meu filho, para minha filha. Vamos dizer assim, bacana, mas entenda o que é Páscoa. Páscoa significa mudança de realidade. Aqui Deus estava mudando a realidade desse povo. Aqui Deus estava transformando essas vidas. Aqui Deus estava tirando esse povo da condição de escravo, da condição de nada, da condição de lixo, e falando: olha, agora vocês são livres, vocês são o meu povo, mais ou menos assim, vocês são iguais às outras nações, vocês são iguais aos outros povos que vivem livres. Vocês não vão viver mais nas casas que vocês vivem, vocês vão ter dignidade. Meu irmão, você é de Cristo, nós estamos no Evangelho, e o Evangelho é dignidade. Continuando. Versículo 12, versículo 11: assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito, e ferirei, olha agora, ferirei todo o primogênito. Jesus era o primogênito de Deus, ele foi ferido para que eu e você não fôssemos feridos. E ferirei todo o primogênito na terra do Egito. Naqueles dias no Egito foram todos os primogênitos que foram feridos. Naquela casa que não tinha a marca do sangue do cordeiro, o primogênito foi ferido. Hoje a minha condição e a sua é diferente. Não precisou e nem precisa ferir nenhum primogênito. O unigênito, o primogênito de Deus foi ferido. O Senhor Jesus foi ferido de morte. Jesus foi ferido de morte para que eu e você não seja ferido. Eu não estou falando da morte física. A morte física todo mundo vai ter que passar. Eu estou falando da morte espiritual. A natureza do diabo, a natureza caída. Jesus morreu a nossa morte. Continuando. E eu passarei pela terra do Egito e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Não era em todas as casas, era na casa que estiverdes. Por isso que houve uma mortandade gigantesca no Egito. Estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós, nas casas marcadas, nas casas que comeram o cordeiro, e não haverá entre vós praga de mortandade. A morte não vence o Filho de Deus. Quando o Filho de Deus, o Filho e a Filha de Deus morre aqui nesse mundo, ele não morre. Ele passou desta vida para os braços do Pai. E está dizendo que aqui nós, estando vivos, a morte não vigora na nossa vida. A morte é a natureza de Satanás. Não se deixe envolver, não se deixe levar por nenhum tipo de coisa relacionada à natureza do diabo: o ódio, a mágoa, a miséria, o ressentimento, a vaidade, a prostituição. Não se deixa levar por essas coisas, não. A ganância. Continuando. Mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E o versículo 14 diz assim: e esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Por quê? Porque o povo tem que trazer à memória o que aconteceu. A história na trajetória se perdeu, a humanidade se perdeu. Claro que aqui existiu o povo hebreu, existiu o povo egípcio e outros povos, dentre das mais variadas culturas, mas o cristão ele tem que voltar para a cultura bíblica, ele tem que entender o que é Páscoa. A nossa sociedade ela se perdeu na cultura, celebra tudo errado, celebra Sexta-feira Santa errada, Páscoa errado, Natal errado. Aí tem alguns feriados, Dia das Mães, Dia dos Pais, tem gente que maltrata a mãe, o pai, o ano todinho, aí no Dia das Mães, vamos lá, vamos comer. Na sexta-feira eu falei que o cristão ele vive com sabedoria, ele vive com inteligência. Por isso que temos que voltar ao princípio. O pastor acabou? Não. Eu tenho mais algumas coisinhas
para mostrar para você e depois nós vamos encerrar. Olha o que diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Já já nós vamos tomar nossa Santa Ceia. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, o nosso versículo é o 15. Já já nós vamos, já prepara inclusive o seu suco da uva, aquele suco que nós entregamos. Prepara o seu suco da uva, já prepara o seu pedaço de pão. Deixa tudo preparado que já já eu vou ministrar a Santa Ceia no nome de Jesus. Segundo aos Coríntios, o nosso capítulo é o capítulo 5. O nosso versículo é o 15. A Bíblia diz assim: e ele morreu por todos nós. Ele quem? Jesus, sendo o Cordeiro perfeito. E ele morreu por todos nós, para que os que vivem, não vivem mais para si. Está vendo? Jesus morreu por mim e por você, para que nós não venhamos viver mais para nós mesmos. É isso, isso é evangelho. O que a gente vê muito por aí é um evangelho egoísta. Pessoas que reconhecem a morte de Cristo, mas continuam vivendo para si mesma, nas suas vaidades, no seu querer, que eu quero isso, eu sou assim. Não, até estão tentando diluir o evangelho. Não, Jesus, ele não quer meu corpo, não, ele só quer meu coração. Então eu faço do meu corpo o que eu quero, eu faço da minha vida o que eu quero. Aliás, ele quer a minha felicidade. Mas quem falou que a sua felicidade, nem sempre a sua felicidade, a sua satisfação, dentro dessa felicidade e satisfação, você vai estar agradando a Deus. Tem hora que você vai estar agradando a Deus e você vai ser contrariado. Quer ver um exemplo? Só vou citar. O Jonas, por exemplo. O Jonas, Deus falou, olha, vá para Nínive. E ele foi para Tarsis, ele não queria, ele era contrariado. Não, eu vou para Nínive nada. Aquele povo, aqueles bárbaros fizeram, ele estava contrariado. Só que ele estando contrariado, era a alegria de Deus. Nem sempre você vai estar, eu estou feliz, é o que eu quero, é o que eu penso, é o que eu imagino, é o que eu tenho para mim, e você vai estar realizado, e você vai lá, então Deus está feliz porque eu estou feliz. Não, nem sempre. Até que o Jonas, na sua alegria, ele achando que ia ser feliz, ele foi fazer um cruzeiro, pegou um navio, foi para Tarsis, toma uma tempestade. Tem muita gente vivendo tempestade porque está fora da vontade de Deus. Está fora do plano de Deus. Você está buscando sua felicidade, a sua realização, só que a coisa não está indo. Não está indo, por mais que você luta, rema, não está indo. Entenda, nós não fomos chamados, nós não estamos no Evangelho para vivermos a nossa vida. Nós estamos no Evangelho para viver a vida dele, para viver o plano dele, para viver a vontade dele para nós. E esteja pronta, para em vários momentos estar contrariado. Você vai estar contrariado, você vai estar às vezes até angustiado. Você vai falar, poxa, eu não queria estar assim, eu não queria viver assim, eu não queria fazer isso. Mas você vai estar contrariado e Deus vai estar alegre com você. Olha o que diz o versículo, lendo. Porque ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Cristianismo é isso, evangelho é isso, ser cristão é isso, é viver não para nós mesmos, é viver para Ele. Eu conto para as pessoas aqui na igreja, talvez já tenham ouvido eu falar isso daí. Deus me colocou numa saia justa. Vou contar um pouquinho, mas vai acrescentar a sua vida. Eu, antes de me tornar cristão, eu tive a oportunidade de seguir carreira militar. Só que quando chegou o momento de seguir a carreira militar,
Eu falei, eu não quero isso para a minha vida. Vou ter que ficar longe de casa, para lá e para cá. Eu falei, eu não quero. Tenho que ficar longe dos meus pais. Não, eu não quero isso para mim. Deixei para lá. Depois que eu saí do batalhão, e eu continuei tocando a minha vida, eu aceitei Jesus. E Deus me chamou para ser pregador do Evangelho, ou seja, o meu sonho de ficar perto dos meus pais, de ficar na minha casa, próximo à minha família, foi por água abaixo. Outra situação muito interessante que aconteceu na minha vida foi que eu sou uma pessoa muito exata. Comigo é sim, não, é ou não é. E eu sempre gostei muito de matemática. E na minha mente, até no meu coração até hoje, uma coisa que eu sempre quis fazer na universidade, um curso que eu sempre quis fazer na universidade é engenharia. Engenharia eletrônica, mecatrônica, enfim, dentro dessa área aí da elétrica. Só que quando Deus me abriu a porta para fazer um curso universitário, a oportunidade que eu tive de fazer não foi engenharia, foi direito. Uma coisa que, o fulano de tal pensa isso, o ciclano pensa não sei o quê, é tudo variável. Nós não fomos chamados para viver a nossa vontade. Nós somos chamados para viver a vontade dele. Isso que é cristianismo. E às vezes até contrariado. Eu fiz 5 anos de direito, 5 anos contrariado. Não entendi o porquê. Deus me deu sinais, me mostrou o porquê de muitas coisas, mas falei, Senhor, mas é isso mesmo? Deus sabe de tudo. Então é por isso que eu estou dizendo para você. Você quer ser um cristão de verdade, quer andar com Jesus? Aprenda uma coisa. Esse evangelho que você faz, que tudo você quer fazer, esquece, isso não é evangelho. Esquece. Esse evangelho que diz, não, você pode ser aquilo que você quer. É uma mensagem positiva. Atrai muita gente. Inclusive nos dias de hoje, muitas pessoas correm atrás disso. Correm atrás, estou dando um exemplo, porque muitas vezes os coaching falam isso. Você pode ser o que você quer. Você pode ser aquilo que você sempre sonhou. No evangelho não comporta isso. Porque no evangelho nós somos chamados para viver a vontade de Deus, chamados para viver os sonhos de Deus, chamados para viver o plano de Deus. No evangelho você não vai ser o que você quer. Se você realmente quer viver o evangelho, você vai ser aquilo que Deus quer, não o que você quer. Vamos ler o versículo de novo. E ele morreu por todos nós, para que os que vivem não vivam mais para si, não é mais do seu jeito, da sua maneira, nem do meu jeito, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vivemos para Jesus. Outro versículo, Colossenses 1:13, e nós vamos encerrar nossa mensagem. Colossenses 1:13 diz assim: e nos tirou, olha o que a morte de Jesus fez com a minha vida, ou melhor dizendo, com a vida daquele que crê, com a vida daquele que come do cordeiro, e nos tirou, engraçado, aquela Páscoa lá no Egito foi para aquele povo ser tirado daquela condição. O sacrifício de Jesus foi para isso, e nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso que é Páscoa. Páscoa é mudança. Páscoa é transformação. Páscoa é um novo método, modo de viver. Aquele povo estava acostumado a viver como escravo no Egito. Vivia errado, comia errado, era tratado de forma errada. Deus falou, olha, eu estou mudando a sua realidade. Hoje nós no Evangelho, nós vivíamos baseado nas nossas vontades, buscando nossas realizações. Só que depois que estamos com Cristo, filho, você vai viver para mim. Isso é viver para o Senhor, é viver entendendo a vontade dEle, é viver buscando o plano dEle, é viver buscando o querer dEle. Amém. Foi essa palavra
que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês essa manhã, nesse domingo de Páscoa. Viva para o Senhor, viva para Deus. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro perfeito que pagou o preço pelos nossos pecados, morreu e ressuscitou. Eu quero orar por você e nós vamos ministrar a Santa Ceia no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Ore comigo nesse momento, Pai. Que palavra, que entendimento, que compreensão das suas escrituras sagradas. Meu Deus, neste momento que a Santa Ceia está exposta para todas as pessoas. Meu Deus, tem pessoas que estão assistindo na sua sala, outras estão assistindo no seu quarto, outras estão assistindo pelo celular. Deram um jeito de colocar o celular de uma forma que elas podem estar acompanhando, assistindo. Oh Pai, esse é o entendimento da Páscoa. Eu espero ter ajudado muitas pessoas, Pai. A Páscoa é entender que a condição foi mudada. A Páscoa é entender que nós já não somos mais escravos, que somos pessoas livres, mas a nossa liberdade está dentro da vontade do Senhor. Aleluia. Oh, glórias e glórias ao Senhor. Pegue o pão nesse momento. Levante o pão aos céus. Pai, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, eu consagro neste momento esse pão e peço a tua bênção sobre esse pão. Esse pão representa o corpo do Senhor. Pai, todas as vezes que nós celebramos a ceia, segundo o que diz a tua palavra, nós devemos nos examinar. É hora de você se examinar. Não pelo que você tem feito, algumas atitudes, não, mas como que você tem vivido. Porque as suas atitudes, ela faz parte de como você tem vivido. As suas atitudes fazem parte de como está a sua fé. As suas atitudes fazem parte de o quanto você ama o Senhor. É verdade. Tem muitas pessoas que têm esfriado no amor, têm esfriado no temor, já não possuem mais o mesmo respeito, a mesma reverência, o mesmo temor e tremor. Examine-se. Pai, eu consagro este pão no nome de Jesus. Pode comer. Glória a Deus. Agora pegue o cálice. Levante o cálice aos céus. Pai, eu quero pedir a tua unção sobre esse cálice, sobre o sangue do Cordeiro. Eu peço a tua bênção, a tua unção, Pai. Oh, o sangue que nos purifica de todo o pecado. Eu consagro e abençoo. Pode beber. Glória a Deus. Glória e glória e glória. Oh, aleluias. Oh, rabalabasuribi canta nere balabashuriano. Oribalabadurianda rarbalabasorio querer. Ribalabadara balabashurianda da barabalabasuribi canta. Nós somos chamados para viver para Ele.
Nós somos chamados para viver de acordo com a vontade dEle, não de acordo com a nossa vontade. E que assim seja a sua vida, assim seja a minha vida, a nossa vida. É assim que nós glorificamos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Ori balabassorere balabaturianda nerere balabasuri. Ora balabasokoro balabaturianda namara balabasuri balabachuria. Ori balabasirianda nerere balabaturio rabalabanea nerere balabatoro. Rica la da manara balabashorero balabaturianda namara balabatoro nerere balabaturia. Rabataka karmara balamandurianda namara batorio labaserere balabaturi. Rimana sorio sorio sekene mana toyo re malamana torore balabashirian riolaya. Ao Deus que é digno de toda honra, de toda glória, ao Deus que é digno de todo louvor, maravilhoso, maravilhoso. Ramalamana carabalabasurianda derere chere sere doromana soyo soyo teke baramanasi. Às vezes você pode se perguntar: por que viver a vida dele? Por que viver de acordo com a vontade dele? Porque a vida que nós temos nele é uma vida que está muito além. Ela não está restringida a uma vida somente dentro deste corpo. Não, somente aqui nesta terra. Esta terra nós temos um breve tempo. Alguns vivem um pouco mais, outros um pouco menos nessa terra. Mas aquele que vive de acordo com a vontade do Senhor, esse vive eternamente com o Senhor. Oh, e essa eternidade, oh, o cristão, ele vive olhando para a eternidade, ele vive olhando para os céus. Ele vive olhando, ele vive com entendimento que ele vai ser chamado para a eternidade. Glórias e glórias ao Senhor, glórias. Fico a imaginar o dia em que o meu nome irá chamar. Esse dia vai chegar para todo mundo, para um lugar muito distante, onde nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá, nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá. O Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida, me levará. O Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida, me levará. O Cordeiro que está no trono
guia para as fontes das águas da vida, me levará. É Ele que nos guia às fontes das águas da vida. É por isso que é necessário viver para Ele, viver a vida que Ele tem para você. Oh, aleluia. Ora maturiô, orebalabassuribe, canta, se renda a Ele, se renda ao Espírito Santo de Deus, para de resistir. Oh, quando Deus, o Senhor Jesus, apareceu para Paulo, Ele disse: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. É duro tentar resistir à voz de Deus, tentar resistir ao Espírito Santo. Oh, rabachu corobada, serque riba labadoro namashirianda dorialaya sala rabadabado corobalabashirianda nerere balabashirio. Aleluias, aleluias, aleluia. Rabalama nerere balabasurianda desse joyo namati quere balabasirio. Aleluia, aleluia. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor. Tua presença, em tua presença, Senhor, em tua. Deus é bom em todo tempo. E em todo tempo Deus é bom. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Deus está no controle de tudo. Páscoa é celebrar a libertação, é celebrar o plano que Deus tem para a nossa vida. Quero agradecer a tua presença. Nós estamos encerrando essa live aqui, mas eu espero que ela seja edificante na sua vida. Deus abençoe. Até a nossa próxima live no nome de Jesus.